Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a famosa frase "Independência ou morte", rompendo laços do Brasil com Portugal. Ao completar 200 anos da independência do Brasil, o coordenador do programa de pós-graduação em História da Universidade de Caxias do Sul, professor Roberto Radins, nos conta como a história vê esse rompimento. Muito bem. Quando a gente fala da independência do Brasil, uma das possibilidades de análise é essa mais tradicional, que evoca a figura de Dom Pedro e de um seleto grupo que estava no entorno dele, né, a esposa dele, Bonifácio, enfim, né. Mas essa é uma visão muito parcial do que efetivamente aconteceu no 7 de setembro de 1822. É um processo mais longo, é um processo mais complexo e que envolve interesses distintos. Né? Se a gente fizer uma abordagem, por exemplo, a partir de uma visão mais economicista, macroeconômica, né? É preciso dizer que a independência, né, e aí se pergunta que independência, né, nós efetivamente vivemos esse 7 de setembro, ela foi uma independência em relação àquilo que uma visão mais crítico-reflexiva chama de pacto colonial, ou seja, o Brasil, né, desde a dita descoberta, né, esse achamento, esteve sob um domínio português, o que implicou que Portugal, a metrópole lusitana, fez tudo o que foi possível para tirar o máximo de vantagem da sua colônia. Num primeiro momento, através de uma atividade extrativa pouco rentável, né, que inclusive parece que ter dado, ou pelo menos indicado o nome para o país, né, o pau-brasil, mas muito pouco expressiva, muito pouco importante. Mais tarde, né, com a produção do açúcar, aí sim, os tesouros portugueses, eles foram recheados, né, com riqueza advinda da produção do açúcar. O açúcar, séculos depois, entra em declínio por conta de uma concorrência, sobretudo a concorrência holandesa. Há uma crise econômica que marca esses anos aí de 1680 até por volta de 1710, estou fazendo uma retrospectiva, e depois a metrópole portuguesa vai ter um grande alento, né, com um novo foco de riqueza que se dá com a extração do ouro, né, na região das Minas Gerais. Então, o século XVIII é um século muito bom para Portugal, que teve muita rentabilidade à custa, né, do ouro extraído do Brasil e dos impostos que recaíam sobre esse ouro. Né? Essa condição ela permanece ainda, né, na segunda metade do século XVIII, mas com um declínio muito considerável, porque a extração que vinha no crescente até por volta de 1750 começa a apresentar sinais de esgotamento na segunda metade, quer dizer, não se encontra mais tanto ouro de maneira assim tão natural, né? Enfim, o final do século XVIII, então, são essas 2 décadas que antecedem a independência, 2, 3 décadas, né? Já há uma crise econômica muito grande, já há alguns movimentos de contestação ao estatuto colonial, ao antigo sistema colonial. Tá? Isso coincide aí com a Inconfidência Mineira, que é bastante conhecida, né? A Inconfidência Mineira é um brado, de certa forma, de contestação ao pacto colonial. O que é o pacto colonial objetivamente, né? A colônia só podia ter relações comerciais com a sua metrópole, nenhum outro país poderia intervir a princípio. Né? Então, esse é o quadro que a gente tem da Inconfidência Mineira. A isso se associa os eventos relativos à Revolução Francesa, que vão trazer novos ares, novos alentos, enfim, né? Então, para responder objetivamente a tua questão, eu diria assim, ó, a independência, ela se faz contra o pacto colonial. A independência, ela se faz, né, contra essa dominação portuguesa que buscava controlar plenamente toda e qualquer atividade da colônia. Óbvio, né, que passados 3 séculos desde o início dessa chegada de portugueses aqui, já poderemos indicar a presença, né, de uma elite
latifundiária com interesses próprios e que queria romper com esses grilhões, né? Então, o quadro é esse. Então, quando se fala da independência, se evoca Dom Pedro, sim, são personagens que estão no contexto dos eventos imediatos da independência. Mas, ao lado dos eventos, nós precisamos pensar a conjuntura, tá? Que é uma conjuntura desfavorável à manutenção do pacto colonial, e a questão da estrutura no sentido da transformação e da mudança para o novo cenário. Professor, como ficou na época e como estão hoje as relações com Portugal? Bem, evidentemente que naqueles anos imediatos, ao 7 de setembro de 1822, as relações diplomáticas, enfim, elas foram afetadas, né? Por óbvio, Portugal queria de todas as formas, né? E isso está no bojo de uma revolta que ocorre, que exigiu a volta da família real em 1820, que é a chamada Revolução do Porto. Havia desejo por parte de Portugal de novo, tutelar integralmente a economia brasileira, os interesses metropolitanos, né? Mas isso foi rompido, né? Houve alguns países que participaram dessa negociação de reaproximação entre Brasil e Portugal, notadamente a Inglaterra, parte dos Estados Unidos, com menor expressão, mas sobretudo a Inglaterra, né? E depois disso, Portugal volta a ter relações de comércio com o Brasil, não mais no Pacto Colonial, né, mas dentro de uma nova ótica de liberalismo. Então, o Brasil continuou a exportar via portos lusitanos aquilo que se produzia aqui, algodão, o açúcar, o tabaco, né, e outros produtos. Então, me parece, né, que essas relações elas foram acomodadas, né, 10 anos, 20 anos depois da independência. É claro que aí, né, ao invés dos produtos que saíam do Brasil serem escoados única e exclusivamente pelos portos de Lisboa ou, né, de Portugal, né, outros portos mais importantes, Antuérpia, Hamburgo, e os portos britânicos, né, vão receber produtos brasileiros, e aí Portugal tem um declínio. Quais são as relações hoje? São relações, né, amistosas. Nós estamos 200 anos desses acontecimentos, né, muita coisa aconteceu nesse interim. Então hoje é possível dizer, né, que essas relações são tranquilas, mas totalmente diferentes, né? Nada tem a ver com o contexto e com o cenário da independência do 7 de setembro de 22. Essa independência deu certo para o Brasil? A gente passou pela monarquia, pela república e agora estamos com a democracia. Foi benéfico para o país passar por todo esse processo? O historiador, ele não está na condição de avaliar, né, não é juiz no sentido de dizer se deu certo ou não deu certo, né? Mas o processo está aí, né, o processo está aí. O que implicou a independência lá no 7 de setembro de 22? Qual era a conjuntura do Brasil nessa década, né, de 20 do século XIX, na década de 30, enfim, né? Veja que a independência, ela implicou muito mais numa continuação do que numa ruptura. A ruptura é essa que eu vinha descrevendo para ti, a ruptura do pacto colonial, né, desse exclusivismo colonial. Porém, as outras estruturas, elas foram praticamente mantidas, né? O Brasil era latifundiário, continuou latifundiário, né? O Brasil tinha mão de obra escrava antes da independência, manteve por quase mais um século, né, a escravidão, né? Então, as relações internas, né, elas se mantiveram com uma elite, né, é possível dizer, né, talvez aí para ser um pouco didático, né, essa relação Portugal e Brasil, né? Antes de 1822, o Brasil é colônia de Portugal, ponto, né? De 1822 a 1891, quando da proclamação da República, se nós identificarmos que nós vamos ter uma monarquia, né? Nós temos o rei, Dom Pedro I, Dom Pedro II, são da Casa de Bragança, a mesma casa reinante de Portugal.
A elite que está aqui tem fortes laços de ascendência com Portugal, então dá para se dizer que se manteve uma espécie de Estado português transposto, né? O primeiro é autônomo, o segundo é transposto, ou seja, quem está governando o Brasil é a mesma elite portuguesa, mas agora radicado aqui, enfim, né? E tirando todos os proveitos dessa situação. Então, que consequências a gente tem, né? Então, a manutenção, a população foi uma independência feita à revelia do povo, né? Uma independência das elites, né? Para as elites, com vistas a manter a estrutura produtiva, não mais de comércio internacional, mas produtiva, baseada no latifúndio e na mão de obra escrava, sobretudo, né? E a monocultura, em certa forma, né? Porque logo ali na frente, a partir de 30, um produto que até então não fazia parte da pauta de exportação brasileira vai ocupar um lugar de destaque, que é o café, né? E o café, substituindo a produção do Haiti, sobretudo o Haiti francês, né, vai ter uma importância gigantesca, né, e vai marcar o modelo da economia brasileira, a economia agroexportadora brasileira, até 1930, de forma incontestável. Agora, nesses 200 anos, uma das comemorações é que foi trazido o coração de Dom Pedro aqui para o Brasil. O que isso representa para a história? Qual a ligação que a gente tem com ele? Eu acho... E aí vou opinar como pessoa comum, né? Não do meu lugar de historiador, né? Eu não vejo nenhum sentido, né? Esse translado aí do coração do Pedro, né, de Portugal para cá. Acho um investimento, um gasto de dinheiro público, tanto que a gente nem sabe quanto isso vai custar, né? É daquelas coisas que a gente fica perguntando, para quê? Né? Qual é o sentido? A não ser uma tentativa, e isso me preocupa demais, aí como cidadão também, né? A tentativa da instrumentalização dessa data para fins políticos. Tá? Nós já tivemos aí o 7 de setembro sendo lembrado nos anos próximos agora, recentes, né, com uma instrumentalização política, e isso é algo que a gente tem que refatar. Né? Não pode aceitar a tentativa de se apropriar, né, de uma data como 7 de setembro para difundir ódio, difundir ideias contrárias àquilo que, né, poderia se pensar de um momento de comemoração. Então, a vinda do coração, né, e outras manifestações que a gente está antevendo, né, para a semana que vem, tá, é uma instrumentalização política abominável. Eu acho que se passou dos limites, né, com essa questão. Então, eu deixaria o coração do imperador lá, né, descansando, bem tranquilo, e não traria ele para cá. Não vejo nenhum sentido nessa questão. Os desfiles cívicos, eles realmente representam essa demonstração de patriotismo? Bem, veja que o espírito de patriotismo, né, essa questão, né, da cívica, né, não é algo que se consiga implementar de cima para baixo. Tá? Se a gente olhar as nações onde isso está mais presente, os Estados Unidos, a França, enfim, talvez sejam os dois expoentes maiores, na Terra também, né? E isso não vem a partir do Estado, isso está na base, né? Está dentro de uma cultura de formação, de uma educação, que é de longa data. Tá? Vejo que no Brasil, essa independência feita às avessas, né, para as elites, enfim, construiu um Estado, mas não construiu uma nação. Tá? O que é o brasileiro no século XIX, diante de um cenário onde pelo menos 1/3, né, das pessoas que aqui estavam na condição de escravidão. Tá? Então, que nação é essa? Tá? E essa crise de nacionalidade, ela é uma marca, né, que a gente tem, que vem do século XIX e passa pelo século XX. Os militares, no golpe de 64, tentaram, mas de forma muito artificial, de cima para baixo, com imposição, né, fazer com que
os desfiles cívicos fosse uma manifestação daquilo que é a ordem das casernas, a ordem do exército, dos militares, para dentro da sociedade. Tá? Então, feito de maneira impositiva. E, nesse sentido, eu acho que isso não é pedagógico, isso não desenvolve o sentimento nacional. É preciso educação, é preciso entender essas relações. Tá? Querer colocar de cima para baixo, tá? Um sentimento patriótico e cívico, isso não dá certo, né? Mas é típico dos estados autoritários, né? Tivemos essa experiência, é conhecida, né, de todos, por mais que existam pessoas que olhem de maneira saudosista para isso, né, não entendem exatamente quais são os aspectos que estão por trás desse projeto. Tá? Então, tenho minhas reservas em relação a isso. É preciso, antes de fazer essas manifestações, é preciso educação, é preciso desenvolver esse sentimento nacional para que isso seja natural e não seja algo artificial, imposto e colocado de cima. Se o senhor precisasse resumir o Brasil hoje, como contaria a nossa história? Olha, o Brasil é um país que tem condições de avançar e avançar significativamente. Tá? Nós somos um país geograficamente grande, um país que tem uma diversidade gigantesca, diversidade em todos os sentidos, né? A diversidade populacional, a diversidade econômica, uma diversidade de flora, de fauna, uma riqueza impressionante. Um país que tem uma bacia aquífera, né? Que é a maior do mundo. Então, o nosso país tem plenas condições de avançar, tá? O Brasil precisa voltar a ter reconhecimento internacional, precisa ser considerado um país sério, tá? Que efetivamente agora acabamos perdendo, tá? nessas últimas temporadas. Então, penso, né, que o Brasil ele precisa de um projeto, e um projeto que pense o brasileiro, que pense o povo brasileiro. Tá? E nesse sentido há uma disputa pouco discutida, pouco falada, de modelos, né, que estão não só no Brasil, para além do Brasil. De um lado, um modelo que se convencionou chamar de neoliberal, né, muito voltado aos interesses dos grandes grupos econômicos, enfim, né, de afastamento do Estado, e um outro modelo que é um chamado nacional desenvolvimentista, que está mais preocupado no desenvolvimento do mercado interno, né, o desenvolvimento autônomo do país, claro, com relações internacionais, sem dúvida nenhuma, de comércio econômico, né, mas que olhe para o povo brasileiro, né, e que sinalize, né, para o povo brasileiro caminhos por onde se pode seguir. Esse é o caminho, acho que esse é o recado. Nós precisamos efetivamente pensar, né? O nosso país, ele é viável, né? Mas vai depender exatamente do modelo que for imposto aqui. Se mantivermos o mesmo modelo lá do Pacto Colonial, onde a riqueza, né, ela era feita em relação aos interesses de portugueses radicados na Península Ibérica, né? Se mantivermos isso e pensarmos, a riqueza se faz aqui no Brasil, mas são determinados grupos pequenos que se apropriam e se aproveitam, bom, aí não vejo saída, a não ser a manutenção da miséria, da pobreza, da desigualdade social, né? Mas é preciso um outro projeto, um projeto que pense e que desenvolva o mercado interno. Isso é educação, isso é tecnologia, né? Isso é preocupar-se com o povo brasileiro. Da Central de Conteúdo do Grupo RS, com o repórter Paula Bruneto.